subiu para 25 o número de mortes no Brasil por Covid-19. Já são 1.546 casos confirmados da doença. Foi uma perda muito grande, porque era uma pessoa muito batalhadora, né, cara? Ela trabalhava de doméstica desde os 13 anos de idade, entendeu? Para dar tudo de bom pro filho, para ajudar a família desde cedo. Sempre foi muito companheira, sempre procurou ajudar todo mundo. Sempre trabalhou muito para ajudar a gente, entendeu? Cleonice, a tia do Lucas, 63 anos. Viveu trabalhando, morreu de coronavírus. Dia 17 de março de 2020 é a data que marca a primeira morte registrada por coronavírus no Rio de Janeiro, e uma das primeiras do país. Além de ser o começo de uma tragédia incalculável, que até a gravação desse episódio soma mais de 660 mil mortos, esse caso teve repercussão também por conta de um outro fator. A emblemática história de uma trabalhadora doméstica que morreu contaminada pela patroa. Esse episódio serviu para representar que, mesmo diante de um horror que poderia atingir a todos, ainda assim as diferenças sociais, as marcações de classe e raça, continuariam a definir quem tem mais chances de viver e de morrer. E viver também pode ser entendido como mais do que sobreviver. É ter voz, ter espaço, visibilidade, autonomia, ter direito a contar suas histórias a partir do seu ponto de vista, a se expressar. E foi a partir do desejo de contar histórias, dentro do contexto da pandemia, que duas pessoas de origens e acessos bem diferentes se uniram em um projeto que alcançou milhares de pessoas pelas redes sociais. Estamos falando de Confinada, de Leandro Assis e Tricila Oliveira. A HQ que conta a história de Fran, uma influenciadora digital, e Ju, a empregada doméstica que é coagida a passar a quarentena com a patroa. Ju precisa se desdobrar e ter sua mão de obra explorada, além do seu tempo, enquanto Fran ganha mais e mais seguidores falando de bem-estar na internet. Ju parece viver um confinamento dentro de um confinamento, com todas as opressões que precisa lidar, enquanto percebe a profunda hipocrisia de uma classe que não se vê como parte do problema. Eu sou Leandro Sarmatz e este é a Quarta Capa 27. Em Confinada, Fran e Ju têm marcadores sociais bem diferentes. Fran é branca, de classe média alta e sempre teve muitos privilégios. Ju, por sua vez, é uma mulher preta e pobre, com jeitos bem distintos de enxergarem o mundo. Também o significado do trabalho é totalmente diferente entre elas. Olha, eu acho que depende muito de que tipo de trabalho que vai moldar a sua vida. Porque a maioria da população precisa vender sua mão de obra para sobreviver. Ponto. Isso é fato. Essa é a voz da Tricila. Além de ter criado Confinada, ela também é cyberativista, feminista e estuda questões de gênero, raça e classe. Então aquele sextou nada mais é do que um grito de liberdade de quem precisa levantar cedo todo dia e ir para um trabalho que odeia, só para pagar as contas. Se você tá nessa mecânica, você enxerga o mundo de uma maneira completamente diferente de uma pessoa que ama o que faz. Eu acredito que depende muito do contexto e da realidade de cada pessoa. Ao longo da história, o trabalho foi tema de inúmeros tratados, reflexões, teorias e metáforas. Uma das mais conhecidas vem da Grécia Antiga e fala do astuto rei Sísifo, que depois de enganar os deuses e a morte mais de uma vez, foi condenado a subir uma montanha rolando uma grande pedra de mármore. Porém, sempre que chegava ao topo, a pedra escapava e ele teria que repetir todo esse trabalho eternamente. A pedra escapava e ele teria que repetir todo esse trabalho eternamente. Teria que repetir todo esse trabalho eternamente. Escapava, ele teria que repetir todo esse trabalho eternamente. Sempre que chegava ao eternamente. Teria que repetir todo esse trabalho eternamente. Esse mito hoje é usado como uma metáfora para trabalhos que não têm nenhum sentido especial ou maiores significados. Aqui, no mundo dos réis mortais, os trabalhos que realmente trazem realização ou prazer parecem destinados a só uma pequena parcela das pessoas. Agora, é um privilégio muito grande quando você consegue trabalhar com algo que você realmente gosta, com algo que você é apaixonado e você consegue
se vê fazendo aquilo pro resto da sua vida. Nem sempre a falta de significado vem da função em si, mas do valor que a sociedade dá àquele trabalho. Estamos falando de pagamento justo, condições dignas, direitos garantidos e reconhecimento. Nesse sentido, assim como Confinada apresenta, alguns trabalhos não recebem a mesma importância que outros. Eu venho de uma família de trabalhadores braçais, e para eles, trabalho de verdade é aquele que dá calo na mão. Esse tipo de mentalidade vem da mesma época e segue viva no imaginário coletivo. O trabalho doméstico, braçal, é subvalorizado e invisibilizado porque esse país nunca pagou o salário devido ao nível de sacrifício físico que essa parcela da população que ergueu esse país faz. O Brasil é um país de fraturas sociais muito profundas e históricas. Genocídio, higienismo, racismo e misoginia são apenas alguns dos ingredientes que moldaram as múltiplas camadas da nossa trajetória, que nos últimos tempos entrou em um novo capítulo. E foi no contexto das eleições de 2018 que o roteirista Leandro Assis teve a primeira inspiração para Os Santos, projeto que deu origem à Confinada. Bom, a Confinada é um spin-off do Santos. E na Confinada a gente procura continuar abordando os mesmos temas do Santos, né? Desigualdade social, privilégio, branquitude, racismo, só que dessa vez no contexto da pandemia. Mas a motivação inicial para fazer esse trabalho, então, foi com o Santos. E a ideia veio da eleição do Bolsonaro, né? Era uma sensação muito grande que eu estava tendo de frustração, de ter visto amigos meus, parentes que votaram no Bolsonaro, que batiam no peito para dizer que estavam votando no Bolsonaro para trazer o Brasil de volta, não sei mais o quê. E aí uma resposta a essa situação veio essa ideia de fazer uma série que falasse sobre uma família de eleitores do Bolsonaro ali, da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Foi assim que nasceu o Santos, realmente dessa frustração, desse ódio, por isso até que a série é uma tira de ódio, desse momento que a gente está vivendo. Quando Leandro começou a publicar as primeiras tiras de Os Santos, ele estava interessado em retratar e desabafar sobre um ambiente que conhecia bem. E resolveu fazer a partir do que sempre se viu fazendo, ou seja, contar histórias. No meu caso, eu acho que eu tenho uma dificuldade muito grande de me entender alguém se eu não contar história. Sempre foi assim, para mim sempre foi fundamental. A minha vida está sempre baseada nisso. Eu estou sempre pensando em contar história, qualquer lugar que eu vou visitar, qualquer momento da vida, eu estou sempre procurando uma história para contar. E ser um roteirista, agora um quadrinista, sempre para mim, algo... é o que faz eu ser quem eu sou. Logo após as primeiras tiras de Os Santos, recebeu o retorno de muitas pessoas que vieram de uma realidade diferente da sua. Uma delas foi justamente a Tricila, que além da vivência, já tinha experiência com textos que também surgiram da sua necessidade de se expressar. A minha necessidade de me expressar vem principalmente do silenciamento que eu comecei a enfrentar dentro da minha família, porque são pessoas que aprenderam a abaixar a cabeça como método de sobrevivência. Só que quando você faz isso, você engole os seus sentimentos e finge que nada está te doendo, você adoece. Então, quando eu tive acesso à informação, busquei conhecimento, eu vi que eu poderia criar um local, ter um espaço para a minha voz e expressar o que eu sentia, que não era só eu que sentia. Eu fazia parte de um coletivo, uma coisa muito maior do que eu. E foi aí que eu comecei, com página, com perfis em redes sociais, a falar o que eu sentia como escrita, como texto, às vezes até como vídeo. Ao expor sua perspectiva, Tricila, mesmo colocando tudo o que aprendeu não só pela experiência, mas por seu conhecimento em estudos autodidatas, enfrentou barreiras para conseguir levar sua voz adiante. Então, meus maiores obstáculos foram pessoas que, a partir da perspectiva extremamente colonial do nosso país, sempre invalidavam, sempre, ainda hoje, né, desqualificam tudo que você, como uma mulher preta, fala, sabe? Buscam sempre uma maneira de diminuir o que você está sentindo, o que você vive, mesmo diante de fatos, dados, estatísticas, etc. A partir do convite de Leandro, Tricila passou com ele a escrever novas histórias de Os Santos, até que no caminho apareceu uma pandemia.
Eu acredito que esse período da pandemia vai ser lembrado no Brasil como um dos períodos mais sombrios da nossa história. Não apenas porque a primeira vítima de Covid-19 foi uma empregada doméstica negra, infectada pela sua sinhá branca, que passeava pela Europa. E essa dinâmica a gente precisa não apenas pontuar, mas expor e punir. Porque todo ano dezenas de mulheres negras são libertas de trabalhos análogos à escravidão. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, em 2020 e 2021, 742 pessoas foram resgatadas em situação de trabalho escravo. Poucos dias antes deste episódio ser gravado, um novo caso ganhou os noticiários. Foi neste prédio, em um bairro nobre de Santos, que uma idosa, hoje com 89 anos, viveu por mais de 5 décadas em situação análoga à escravidão. Segundo informações do inquérito policial, a idosa foi contratada nos anos 70. A denúncia foi feita por uma vizinha que relatou ter visto situações de agressões físicas e psicológicas contra a vítima. Um trabalho escravo do século XXI e é praticado praticamente um assédio moral diário. Porque ela não conhece ninguém, ela não tem liberdade para sair, a não ser para fazer as compras da casa. Ela acaba acreditando que a vida dela se resume àquilo que é o destino dela e ela não tem direito algum. E existe sempre uma sinhá que roubou a vida dessas mulheres. ...50 anos. Simbolicamente, foi a partir da perda de seus documentos que a mulher teve sua vida roubada até esquecer de quem era. Mas além de quem era, quem essa mulher poderia ter sido? Por que levou 50 anos até que alguém denunciasse essa situação? Quantas pessoas se beneficiaram disso? Será que se o trabalho braçal doméstico não fosse tão invisibilizado, levaria tanto tempo para alguém perceber algo errado? E se não fosse uma mulher preta e pobre? Confinada, além de grandes personagens numa trama atual, costurada com humor e crítica afiada, coloca em primeiro plano a existência de trabalhadoras que nem sempre foram representadas em toda a sua complexidade na mídia, nas novelas, nos filmes. Uma das coisas mais interessantes de Confinada é justamente gerar representatividade para essa parcela tão invisibilizada da população que é o trabalho braçal doméstico no Brasil. Ele tem cor, ele tem gênero. Então, ao longo da criação de Confinada, vimos muitas pessoas se identificando ou com um lado ou com o outro dessa dinâmica, né? Então, muita gente chegando e se expressando e compreendendo melhor seus pais, seus avós, coisas que muitas gerações inteiras de mulheres pretas passaram, sabe? Isso para mim foi uma das partes mais satisfatórias da criação de Confinada. Um outro fator que pode explicar o sucesso de Confinada, uma das campanhas de lançamento de maior sucesso da história da Todavia, pode ser a linguagem dos quadrinhos, que além de se adequar muito bem às redes sociais, tem a presença da imagem, portanto do cenário, das expressões, das cores. Bom, eu acho que o quadrinho, assim como o cinema tem a sua forma de fazer isso, a literatura, acho que o quadrinho é uma forma de expressão que tem uma série de ferramentas e que, quando a gente consegue ali fazer uso delas, a gente tem todo o potencial para contar bem a nossa história, passar a nossa mensagem, né? Então, acho que é uma questão muito assim, de conhecer essas ferramentas e explorar elas da melhor forma possível. E acho que no caso específico do quadrinho, tem também a questão de ser uma linguagem lúdica e que permite que o leitor baixe um pouco a guarda na hora de receber essa história, de receber essa mensagem, e com isso você consiga talvez atingir com mais eficácia ali, né? Porque isso, a pessoa está ali se distraindo, vendo uma historinha, tem desenho, uma coisa mais lúdica mesmo, né? Mas que se você consegue ali passar uma mensagem forte, você encontra a pessoa ali meio que desprevenida, talvez. Uma parte do público de Confinada pode se conectar às histórias de Fran e Ju pela identificação. Outra,
pela descoberta de uma perspectiva que antes conhecia apenas superficialmente. Pois uma boa trama com bons personagens pode aproximar questões nunca enfrentadas pelos leitores, mas que fazem parte da história de muitas pessoas. Quanto mais atravessamentos o indivíduo tem, mais opressões e subopressões ele enfrenta. Eu sou uma mulher e eu sofro com machismo. Sou preta e sofro com racismo. Por ser uma mulher e preta, eu sofro com o classismo, porque desde muito cedo na minha vida eu tive que trabalhar. A minha socialização como uma mulher preta não é o mesmo que uma mulher branca. Então, eu sou mulher, preta, periférica, pobre. Então, cada uma desses cruzamentos foi mais uma carga que eu tive que suportar durante a minha vida. Isso não é exclusividade minha. Para cada mulher como eu, mais cargas elas têm que suportar e lidar no dia a dia e tentar, de alguma forma, manter a sanidade mental enquanto ainda sonham, enquanto ainda buscam outras coisas. Falar não é fácil, é um eufemismo muito grande, mas é doloroso, é muito pesado, mas ao mesmo tempo quando você compreende que não é um problema individual, não é pessoal, não é do seu nome nem do seu CPF, que é uma coisa muito, muito maior que você, isso também te liberta. Mesmo a partir de realidades diferentes, a capacidade de sonhar com outros caminhos é algo que faz parte do que é humano, assim como o desejo de se expressar. O trabalho poderia ser uma forma de projetar esse sonho, mas nem sempre isso é permitido ou imaginado. Não temos todos as mesmas condições, nem os mesmos acessos, nem a mesma jornada e muita coisa fica pelo caminho. Falar sobre trabalho e direito à expressão é também se perguntar tudo o que o Brasil poderia ter sido, mas também tudo o que pode ser. Para quem sabe um dia, parar de rolar essa pedra para o alto da montanha. Vamos demorar ainda 4 gerações para vislumbrar uma sociedade mais justa, onde pessoas de gênero, raça e classe diferentes terão as mesmas oportunidades. O que eu enxergo hoje, e é muito nítido, é que a cada pequeno, mísero passo que a gente dá, a gente volta uns 3 passos largos para trás, sabe? Existem estratégias e pessoas com muito poder se articulando de maneira muito eficiente para que a gente não se mova. Eu lembro que assim que começou a pandemia, logo nos primeiros momentos ali, muita gente discutia que talvez a sociedade sairia da pandemia uma sociedade melhor, mais solidária, e com o decorrer do tempo a gente foi vendo que isso não aconteceu, talvez até pelo contrário. Vimos vários exemplos de egoísmo e de responsabilidade e de completa indiferença com o próximo e tudo. Eu espero que deixar esse momento registrado, não só Confinada, mas vários outros trabalhos que aconteceram nessa época, eu espero que isso ajude que a gente, enquanto sociedade, mais ali para frente, olhe para trás e veja por esses registros como é que foi, e que a gente consiga refletir sobre esse momento e consiga talvez se preparar para o que talvez seja um momento no futuro, uma volta de algo parecido, porque parece que é o que deve acontecer. Tem uma grande chance de a gente voltar a ter pandemias como essas e tudo mais, infelizmente, mas que a sociedade esteja preparada de um modo geral para situações parecidas com essa e que a gente reveja muito do que aconteceu, até mesmo antes da pandemia, já só com o simples fato de ter essa onda de extrema-direita, não só no Brasil, como no mundo aí. E eu acho, talvez até, que a maneira como muitos países e o Brasil lidaram com a pandemia também seja reflexo disso, de ter governos de direita, de extrema-direita no poder, e dessa forma de encarar o mundo, de lidar com a sociedade, está tão presente nesse momento, né? Não acho que teria sido desse jeito alguns anos atrás, mas enfim, eu espero que manter registrado esse momento sirva como uma espécie de lição, né, mais para frente. Eu acredito que somos todos sementes, plantando a mudança. Então é necessário hoje que a gente faça, cada um dentro das suas limitações, o possível para a gente ter uma sociedade
mais justa, menos violenta, melhor para o futuro das próximas gerações. A quarta capa de Confinada diz o seguinte: poucas obras surgidas durante a pandemia tiveram tanto impacto quanto a série de quadrinhos Confinada. Todas as semanas, centenas de milhares de leitores acompanhavam o desenrolar das vidas de Fran, a influenciadora digital, e de Ju, a trabalhadora doméstica que se vê coagida a passar a quarentena com ela. Enquanto Fran dá dicas de saúde e assina contratos de publicidade, Ju faz o trabalho de 3 e vive seu próprio confinamento. Criada pela dupla Leandro Assis e Tricila Oliveira, a mesma do sucesso de Os Santos, a série Confinada revela, com humor ferino e trazendo à tona dramas próximos a tantos brasileiros, as engrenagens racistas e classistas da nossa sociedade, mas também apresenta uma geração que decidiu tomar o protagonismo da sua história e criar uma nova realidade. Se você gostou desse episódio, recomende o Quarta Capa e, se puder, nos ajude dando 5 estrelas no Spotify ou no Apple Podcasts. E não se esqueça de nos seguir ou assinar nesse tocador aí mesmo, para não perder nenhum dos nossos episódios. Toda última quarta-feira do mês, eu, Leandro Sarmatz, estou de volta apresentando nosso episódio narrativo. O Quarta Capa é produzido por Nathalie Calai e Ricardo Terto, que também faz o roteiro e a mixagem final do programa. Alice Santos faz a montagem e a arte é da Flora Próspero. Mês que vem estamos de volta, um abraço e até lá!